Essa imagem de Deus está nos sábios. No livro de Jó, esses sábios eles têm temor do Senhor. E qual que é o tema? Por que o justo sofre? Jó é atacado. Jó é atacado por Satã. Satã ataca Jó. Ataca ele cruelmente. Por causa da revelação progressiva, nós sabemos que esse Satã é o mesmo que se rebelou contra Deus. No livro de Jó, você não tem essa revelação ainda. Ele não sabe. Como ele não sabe, o que ele faz? Ele atribui a Deus. Ele fala isso para a mulher dele. Você só sabe que foi Satã por causa do livro que foi escrito na sua parte em prosa. Só que Jó não tem acesso à prosa. Jó tem acesso a partir do capítulo 3. Aí no capítulo 3, a mulher dele está mandando amaldiçoar a Deus, no capítulo 2. Aí daqui a pouco ele vai começar a fazer os versos dele no capítulo 3. Mas no capítulo 2 ele fala em verso. Veja só a forma poética como ele fala. Como fala qualquer louca, assim falas tu, ó mulher. Porventura receberíamos o bem de Deus e não o mal? Nu saí do ventre da minha mãe. Até aqui é lógica. E nu voltarei para lá. Aqui tem mistério. Tem mistério de sabedoria. Porque sabemos que ele não vai voltar para o ventre da mãe dele. O que é que ele quer dizer? Aqui começa a sabedoria do livro de Jó. Já com as primeiras palavras dele. Como que ele pode voltar para o útero da mãe dele? Por que ele usou essa linguagem? E outra coisa, a mulher ela é repreendida no livro de Jó como uma louca. Como fala qualquer louca, assim falas tu. A gente entra com a psicologia do Novo Testamento e fala, mas é lógico, a mulher perdeu todos os bens, a mulher perdeu todos os filhos, a mulher está perdendo o próprio marido, psicologicamente ela está justificada. Jó é que está louco de falar um negócio desse. Mas ele diz, por um ato de sabedoria, que a louca é ela. Recebemos o bem de Deus. Ele não tinha acesso ao prólogo. Ele não tem acesso à prosa. Ele não soube o que estava acontecendo lá entre os filhos de Deus e entre eles um chamado Satã. Um dos filhos de Deus chama-se Satã. Aí você entra lá, eu sou do Novo Testamento, eu sei que Satã ele não tem acesso à presença de Deus, mas lá os judeus, quando o livro foi escrito, quem era Satã? Satã, apenas as duas letras, Satã, ele é um adversário. Esse adversário não é um diabo, bem? Não é um diabo. Esse adversário é qualquer espírito. Pode ser um filho de Deus, pode ser um homem, qualquer espírito que fica do outro lado. Isso é um adversário. Por exemplo, quando Balaão está indo amaldiçoar os filhos de Israel, aparece um anjo no caminho. Só que esse anjo, quando você vai fazer a leitura no hebraico, ele é um Satã no caminho de Balaão. Se você conhece a teologia do Antigo Testamento, aí você sabe que ele é um adversário no caminho de Balaão. Ele é um adversário de Balaão. Ele não é o Satã diabo. Ele é o Satã adversário. Essa mesma teologia você vai encontrar em outras passagens do Antigo Testamento. Quando aquele espírito saiu de diante do Senhor e foi um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Baal que estavam profetizando para Acabe. Como assim? Como espírito de mentira vai ser um espírito de mentira na boca dos profetas e ele se apresenta diante de Deus e Deus ainda fala, vai e você prosperará naquilo que você fizer. Como que Deus deu autorização para aquele espírito? Era um demônio? Pela teologia do Antigo Testamento, não. É um espírito que está na corte celestial e que vai fazer o papel de adversário de quem? Adversário de Acabe, sendo um espírito na boca dos profetas. Tem bastante coisa para a gente ver pela frente aí, irmãos. Não dá para se prender, né? Ele vai de encontro à palavra de Romanos, né? Capítulo 1, que diz que o homem tendo conhecimento do Criador preferiu mais a criatura, vamos dizer. Ou seja, ele prefere o engano do que a verdade. Se a gente for aprofundar nesse livro de Romanos, ainda o apóstolo Paulo fala que é Deus quem envia a operação do erro. Deus, hein? A gente tem que estudar a teologia do Novo Testamento agora. Sejam bem-vindos ao curso de teologia, irmão. Já acordou, irmão?
Uma pergunta Eu sei que é canseira, rapaz. sobre a mulher de... Eu já ouvi falar. Eu ouvi um pouco a prova, mas dizem que na verdade a mulher de Jó no original não quis dizer aquilo ali, sobre Deus, amaldiçoe Deus e morre. Quer dizer outra coisa, tipo abençoe. Tem essa possibilidade, tem essa possibilidade. É a tradução. Tradução e tradição. Como a tradição nos trouxe essa tradução, ela ficou generalizada. Você vai pegar um ou outro exegeta que pode interpretar a mesma palavra hebraica para amaldiçoa, para abençoa. Só muda uma letra. Então depende do tradutor. No caso a gente fica com o que a gente tem, né? Só dá para ficar com esse daqui, que nós não temos acesso, a gente não é linguista, né? Mas antes da gente fazer uma crítica para a tradução, tem que se tornar um linguista. Aí não dá, né? Por enquanto não dá. E daqui uns anos? O livro de Jó, ele tem então essa tônica. Qual é a tônica? O justo sofre. O justo sofre, e quem provoca o sofrimento na vida do justo é um Satã, que faz isso com anuência de Deus, permissão de Deus. Tudo quanto tem está na tua mão, tão somente contra ele não toques a sua mão. E o Satã desaparece. Satã desaparece, Jó passa uma penúria muito grande, uma penúria até o fim. Aí Deus aparece para ele. Quando Deus aparece para ele, vai restituir aquilo que ele perdeu, mas a gente sabe que não é aquilo que ele perdeu. Ele vai ter outra coisa no lugar. Mas o que Deus faz no final? Deus repreende Jó. E aqui é um nível de sabedoria tão difícil da gente interpretar, irmãos, porque os amigos repreenderam Jó. E no final até o próprio Deus repreende Jó. Será que os amigos também estavam corretos? E depois Deus repreende os amigos. E Deus ainda repreende os amigos. Isso é uma sabedoria. E Jó, ele reconhece. Ele não reconheceu enquanto os amigos estavam corrigindo ele. Porque qual que é a teologia dos amigos? Você só está recebendo aquilo que você fez. Deus é justo. E você é injusto. Você não pode acusar a Deus. E Jó diz, não. O que eu estou padecendo é uma injustiça. Não tem uma pessoa que eu não tenha ajudado. Ele se justificou. E no final, Deus se coloca ao lado dos amigos de Jó, repreende os amigos, justifica Jó, porque diz que Jó falou coisas corretas. Assim, Jó, cinja os teus lombos com a sua sabedoria. E eu te falarei como homem. Nossa. Eu vou descer ao teu nível, e no teu nível vamos ver se a gente consegue conversar. E ainda assim Jó confessa, falei de coisas que eu não sabia. Se ele falou de coisas que não sabia, a gente vai fazer a seguinte pergunta: como que eu vou aplicar a teologia de Jó na igreja? Você que está se tornando aí pregador do evangelho, olha a sua responsabilidade. Você vai pegar uma doutrina do livro de Jó para aplicar na igreja com muito cuidado, irmãos. Com todo o cuidado possível, porque você pode estar cometendo um erro de doutrina. Tem que tomar muito cuidado, porque até ele reconhece que falou coisas que ele não entendia. Se ele falou, se nem ele que falou entendia, como que eu vou entender? E o livro em verso, e o livro em enigma. Vou ficar só com o prólogo mesmo, ficar só com o finalzinho. Essa parte do meio eu vou demorar um pouquinho mais para entender. Aceitamos isso com tranquilidade. E outro agravante para o livro de Jó é o seguinte: aquilo que os amigos de Jó falam é a teologia tradicional de muitos pregadores. Muitos pregadores pregam a mesma doutrina que os amigos de Jó, que se você faz, Deus te retribui. Se você faz errado, Deus te retribui mais. Isso, né? Você vê o irmão passando na prova, o irmão está em pecado. Tá pagando. Tá passando na moinha de Jeová. Tá. Desse jeito. Moinha de Jeová. Aí você fica daquele jeito, porque o próprio Deus, quando você vem para a teologia do Novo Testamento, aí você vai descobrir que era o diabo. Agora sim, você sabe que é o diabo e que Deus deu essa permissão, e que o justo sofre não é porque Deus está provocando. O justo sofre porque ele tem um adversário no mundo espiritual. Isso aí começa o livro de Jó. Depois nós vamos para o livro de... Depois de Jó nós temos os Salmos. Aí, irmãos, 150 hinos de sabedoria. Não dá para comparar com a hinologia que nós temos hoje. Porque a hinologia que nós temos hoje, a música que nós temos hoje, é a música que o povo gosta. É a música do Bolinha.
Nós canta a música que o povo gosta. Até os anos 80, no comecinho dos anos 90, ainda tinha o mito, ou a lenda, ou a verdade de que os irmãos oravam para que Deus desse inspiração na letra. Ainda havia aqueles irmãos lá nos anos 80, início dos anos 90, que esperavam que Deus desse uma